Graça e paz, mulheres com propósito. Eu sou a pastora Ana Regina, moro em Uberaba e nesta série especial Mulheres da Bíblia, a convite da pastora Priscila, eu vou falar com vocês sobre Dorcas. No livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 36 ao 42, nós vemos o registro da história de Dorcas. Entre emitentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próximo a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no no aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos o deixassem no quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Testemunho forte de Dorcas, principalmente da sua ressurreição, trouxe salvação a muitos na cidade de Jope. Essa mulher ressuscitou e esse milagre foi o primeiro milagre de ressurreição realizado por um discípulo, por um apóstolo, que foi o apóstolo Pedro. Ela era uma mulher serva do ministério de Jesus, como discípula do Senhor. O que ela herdou foi a serventia. Ela servia as pessoas com boas obras e ajuda financeira. Ela amava as pessoas e as pessoas recebiam bem a sua doação. Ela costurava para as viúvas, ela acolhia, ela acalentava, ela tinha no seu coração o acolhimento, o conforto que as pessoas precisavam, principalmente os mais carentes, que precisam de suprir a sua carência, sendo confortados, consolados, aconchegados. E Dorcas tinha o dom de fazer isso, aconchegava aqueles que necessitavam do Senhor. E quando ela adoeceu e morreu, principalmente as viúvas, as mulheres que estavam mais próximas dela, sofreram muito. Mesmo tendo preparado o corpo de Dorcas, colocado no quarto em cima, eles creram que o Senhor poderia fazer algo mais, trazer de volta aquela mulher tão útil, aquela mulher que servia a Deus e era útil no reino, exatamente como a igreja do Senhor Jesus deve ser. O livro de Atos revela para nós todos os atos da igreja. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, está escrito que o linho fino representa os atos de justiça da igreja. E o curioso é que Dorcas era uma mulher que lidava com tecidos e com roupas. Ela lidava com vestes. Está escrito em Apocalipse que as vestes dos santos são seus atos de justiça. E ela tinha atos de justiça. Uma mulher serva, uma mulher idônea, uma mulher útil, uma mulher companheira, uma mulher que sabia consolar, sabia confortar, uma mulher bem aceita, bem amada, uma mulher que depois que partiu, todos reivindicaram o seu retorno e buscaram um milagre da parte do Senhor. Pedro, quando se viu naquela situação, ele seguiu os passos do seu mestre. Talvez ele tenha se lembrado de quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que também se chamava Tabita. E ele se curvou, ele dobrou os seus joelhos, orou um pouco, sozinho. Quis ficar a sós com o Senhor. E depois de estar a sós com o Senhor orando, ele deu a palavra de ordem e aquela mulher voltou a viver. Uma mulher de poucas palavras, não se vê nenhum relato sobre o que ela tenha dito ou o que ela tenha relatado sobre a sua experiência. Mas uma mulher que tinha atitude, que tinha atos de justiça. Que possamos ser assim também. Muito mais do que falar, muito mais do que demonstrar alguma coisa em forma de palavras, que possamos agir como mulheres de Deus e deixar um grande testemunho de fé
para a cidade onde nós estamos vivendo. Que Jesus abençoe vocês nessa tarde. Graça e paz, mulher.